E se eu te disser que Max Verstappen quase trocou a Red Bull por uma equipe que muitos consideravam impossível? E se eu te contar que essa mesma equipe agora tem um dos maiores gênios da Fórmula 1 trabalhando para ela e está fazendo movimentos que podem mudar completamente o cenário do grid nos próximos anos? Estamos falando da Aston Martin, uma equipe que até poucos anos atrás lutava apenas para sobreviver na categoria e que hoje desperta o interesse até mesmo do tetracampeão mundial. Mas como chegamos a esse ponto? E o que isso revela sobre os bastidores da Fórmula 1 que nem sempre vemos? A resposta vai muito além do que você imagina. Durante a primeira metade de 2024, quando a Red Bull enfrentava suas primeiras dificuldades sérias desde o início da era de dominação de Verstappen, rumores começaram a circular pelo paddock como fogo na palha seca. O contrato do holandês tinha cláusulas de performance que poderiam libertá-lo caso certas condições não fossem atendidas. E foi exatamente nesse momento que nomes como Mercedes e Aston Martin começaram a aparecer como possíveis destinos. Mas vamos entender o contexto real dessa situação. A Red Bull, que parecia imbatível, começou a mostrar sinais de fragilidade. Problemas com o carro, mudanças internas na equipe e a pressão constante de manter o nível de excelência criaram um cenário de incerteza. Para um piloto do calibre de Verstappen, acostumado a dominar, qualquer sinal de declínio técnico acende um alerta vermelho. Toto Wolff, da Mercedes, chegou a admitir publicamente que conversas aconteceram. George Russell confirmou os contatos entre a equipe alemã e o entorno de Verstappen. A Mercedes sempre foi vista como o destino mais óbvio para qualquer piloto de ponta, especialmente considerando seu histórico de sucesso e infraestrutura. Mas havia outro nome na mesa, um que poucos levavam a sério inicialmente: a Aston Martin. Chegaram até a falar em uma oferta de US$ 1 bilhão, algo que depois se provou exagerado, mas que mostrava o nível de ambição da equipe de Lawrence Stroll. E aqui está o ponto interessante. Não importa se o valor era real ou não, o simples fato de a Aston Martin ser mencionada nessa conversa já representava uma mudança fundamental na percepção sobre a equipe. Fernando Alonso, atual piloto da Aston Martin e bicampeão mundial, chamou toda essa especulação de lisonjeira. E não é para menos. Imagina você estar em uma equipe que há poucos anos brigava para não ficar em último e, de repente, ser associada ao maior talento da atualidade? É um reconhecimento do trabalho que está sendo feito nos bastidores. E agora, Andy Cowell, chefe da equipe, revela detalhes fascinantes sobre como eles enxergam essa situação. Segundo Cowell, o simples fato de Verstappen ser associado a Aston Martin na mídia é um reconhecimento do que a equipe está construindo longe dos holofotes. E ele tem razão para se sentir confiante. Mas vamos aos fatos concretos que justificam essa confiança. A Aston Martin não é mais aquela equipe desesperada por pontos que conhecíamos há alguns anos. Lawrence Stroll investiu pesado na construção de um novo campus tecnológico que rivaliza com os melhores da categoria. Contratou Adrian Newey, um dos maiores gênios aerodinâmicos da história da Fórmula 1, e fechou parceria com a Honda como fornecedora de motores a partir de 2026. São movimentos que mostram uma ambição real e organizada de brigar por títulos mundiais. Não estamos falando de promessas vazias ou investimentos superficiais. Estamos vendo uma transformação estrutural completa que leva tempo para dar frutos, mas que, quando acontece, pode mudar tudo. A contratação de Adrian Newey, por exemplo, não foi apenas simbólica. Newey é o cara que desenhou carros campeões para Williams, McLaren e Red Bull. Quando ele muda de equipe, leva consigo não apenas conhecimento técnico, mas uma filosofia de trabalho que pode revolucionar uma operação inteira. E a Aston Martin conseguiu tirá-lo da Red Bull, algo que parecia impossível. Cowell deixa claro qual é a estratégia de longo prazo:
construir um carro tão competitivo que qualquer piloto do grid queira dirigir para eles. É uma abordagem interessante e que faz sentido no cenário atual. Em vez de tentar convencer pilotos apenas com dinheiro, a ideia é criar um projeto técnico irresistível, onde o potencial de vitórias seja real. E aqui entra uma questão fascinante sobre a dinâmica atual da Fórmula 1. Verstappen pode ter decidido ficar na Red Bull até 2026, mas o que acontece depois disso? Com a Aston Martin se consolidando como uma força emergente, com tecnologia de ponta e recursos praticamente ilimitados, seria surpresa se voltassem a sondar o mercado de pilotos nos próximos anos. O timing também é perfeito para a Aston Martin executar uma jogada audaciosa. Fernando Alonso e Lance Stroll têm contratos até o final de 2026, exatamente quando os novos regulamentos técnicos entram em vigor e quando a parceria com a Honda começa a render frutos. É uma janela ideal para avaliar o mercado e talvez fazer um movimento que choque o mundo da Fórmula 1. Mas existe um lado mais profundo nessa história toda. A declaração de Cowell sobre Verstappen mostrar interesse na mídia ser lisonjeira revela como a percepção pública importa de forma decisiva na Fórmula 1 moderna. Quando o tetracampeão mundial é associado ao seu projeto, mesmo que seja apenas especulação da imprensa, isso valida todo o trabalho de construção de uma nova identidade competitiva. E não podemos ignorar o contexto mais amplo do que está acontecendo. A Red Bull, apesar de ter se recuperado e conquistado mais um título com Verstappen, mostrou vulnerabilidades preocupantes. A saída de figuras importantes da equipe, as mudanças na estrutura técnica e a pressão constante por resultados criam um cenário onde nada é garantido para sempre na Fórmula 1. A Aston Martin, por outro lado, está caminhando na direção completamente oposta. Cada contratação, cada investimento, cada movimento estratégico aponta para uma equipe que quer brigar no topo da categoria. E quando você combina recursos ilimitados, a mente brilhante de Adrian Newey e a determinação implacável de Lawrence Stroll, as possibilidades se tornam muito mais reais do que qualquer um poderia imaginar. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja como isso reflete a nova realidade da Fórmula 1 contemporânea. Estamos vendo um esporte onde equipes tradicionalmente menores podem se transformar em potências mundiais em questão de poucos anos, desde que tenham visão estratégica clara e recursos adequados para executar o plano. A Aston Martin é o exemplo perfeito dessa transformação radical. O que vimos em 2024 foi apenas o começo de uma mudança muito maior. Os rumores envolvendo Verstappen foram um termômetro preciso da ambição real da Aston Martin. E quando Andy Cowell fala que quer que todo piloto com superlicença deseje dirigir o carro deles, não está sendo arrogante ou fantasioso, está sendo realista sobre o projeto revolucionário que estão construindo. A pergunta que fica no ar é: será que veremos Max Verstappen de verde em algum momento da carreira? Com contratos na Fórmula 1 sempre sujeitos a mudanças inesperadas e com a Aston Martin construindo algo verdadeiramente especial, essa possibilidade não pode ser descartada. E você, acredita que a Aston Martin tem potencial real para se tornar uma das equipes dominantes dos próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise exclusiva dos bastidores da Fórmula 1.